Ai, ai. Um atraso de 23 minutos, não é? Mas, desde já, eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite de quinta-feira, horário de Brasília, aqui, direto da capital paulistana, São Paulo, capital, Zona Sul. Olha, eu demorei um pouquinho porque eu estava ainda editando um vídeo muito importante da mamãe Brígida, uma mamãe atípica. E enquanto vai rolando aqui, né, esse lindo e tranquilizante fundo musical, eu vou começar a compartilhar essa live e também peço para você, com todo carinho, que compartilhe também, principalmente com as mamães e os papais que estão chegando agora no mundo dos autistas, não é? Que foram surpreendidos e que estão impactados psicologicamente falando, emocionalmente falando, ok? Para que vocês assistam essa mensagem de hoje, para que essa realidade, através dessa mensagem, vocês recebam uma calma, recebam uma tranquilidade, um pouco mais de respiro e um pouco mais de alívio. Portanto, peço para você, compartilhe o máximo que você puder com as famílias atípicas e grupos atípicos. Eu só vou dar um ajuste aqui na luz, não sei se tá bom, só vou dar uma olhadinha aqui e já volto, tá bom? Pra gente começar. Bom, eu acho que tá bom. Vou fechar aqui um pouquinho. E olha só. Como eu disse, deixa eu só compartilhar aqui um pouquinho, pessoal. O Paulinho aí, o mestre Paulinho. Paulinho é um grande filósofo. E que ele não gosta de falar isso não, mas Paulinho é um grande filósofo que foi feito, construído pela faculdade da vida. É um homem muito sábio e que Deus o abençoe e dê bastante saúde pro Paulinho, não é? Obrigado, Paulinho, pela sua presença aqui. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Peraí. Vamos ver. Opa! Aqui. Deixa eu só abrir aqui o espaço para compartilhar. Pronto. Aqui. Compartilhando aqui um pouquinho, que é importante, né? Talvez o horário não seja bom, mas é o horário que eu tenho disponível. Aqui tá indo. Opa. Aqui foi. Aqui tá bom. Depois a gente vai. Eu não consigo mais compartilhar em grupos. O pessoal do Facebook me restringiu. Mas vamos ver só mais uma pessoa aqui que acho que é importante. Deixa eu colocar aqui. Só mais ou menos assim já vai começar, tá? Michele. Pô, eu não consigo colocar o nome. Oh, Deus, tenha misericórdia. Aqui, já achei. Foi. E também, essa aqui já foi, que eu queria. O Roberto. Vou achar aqui. Não, o que eu quero é o... Só um minutinho que eu tô acabando. Opa, engasguei. É o meu amigo, meu irmão,
É. Acho que é isso. Roberto, achei ele aqui, ó. Pronto, foi. Também a querida Brígida. A Brígida. Aqui a Brígida já foi. Também a querida Priscila, que é uma mãe atípica também, não é? Eu acho que é ela. Bom, compartilhado. Agora os grupos eu vejo depois, né? Vamos começar a nossa live. Olha, gente. Eu começo essa live tratando com muito carinho e com muita sensibilidade esse tema. Como eu disse na chamada hoje à tarde, eu como uma pessoa que hoje eu trabalho num motel, em um hotel aqui na região da Paulista, não é? Vila Mariana. E nos dias de folga, eu também sou home care. Eu sou aquele indivíduo que cuida das pessoas dentro de casa, no hospital, aquele indivíduo que pulsa, aplica injeção, aquele indivíduo que faz fisioterapia, faz psicoterapia com a pessoa, não é? Faz a pessoa andar, é aquele que dá banho, aquele que ministra os remédios, aquele que entende da medicação, aquele que acompanha o paciente até o hospital, aquele que tira sangue, aquele que põe sonda nasal, sonda, não é? Enfim, sonda de demora, sonda de alívio. Alguém que já viu muita coisa na área da saúde e a cada tempo que passa a gente vai se aprimorando e estudando. E dentre essas coisas que eu vi na área da saúde, coisas boas e coisas tristes. Mas o que eu aprendi na área da saúde é a linguagem do amor. Não basta ser apenas um médico, não basta ser apenas um enfermeiro, não basta ser apenas um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, não basta ser apenas um cuidador. Não. Os procedimentos todo mundo aprende. Mas amar aquela alma, amar aquele espírito dentro daquele corpo doente, envelhecido, não é para qualquer um, não. E lidando com tantos corpos, com tantas vidas, com tantas pessoas nos seus momentos de cansaço de viver, já lá os seus 86 anos, 90, segurando aqui nas minhas mãos e pedindo para rezar, para orar, para que ela fosse embora. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu me emocionei? Eu dou um conselho para você que é da medicina, que é da saúde e que lida com pacientes acamados nos hospitais, nas clínicas médicas, nos ambulatórios, nos prontos-socorros. Quando você for tocar em um paciente, toca nele com carinho, tá bom? Com humanidade. Sinta a dor dele. Seja empata com o paciente. E quando o paciente morrer, não diga mais um, deu beta. Ah, deu óbito, foi mais um. Próximo. Porque as pessoas, elas não são apenas um número, elas não são uma mercadoria descartável. São seres humanos e são espíritos. Tem que ter carinho, amor e atenção. E nesse mundo de hospital,
e de mansões e apartamentos e condomínios e lares com pacientes idosos e com pacientes com Alzheimer, pacientes com mal de Parkinson, pacientes cadeirantes, acamados. Eu vi de tudo, eu abracei muito, eu chorei muito. Conselho que eu dou, nunca perca a sua humanidade, você que trabalha com paciente. Nunca deixe de se emocionar, nunca se torne frio, seco, de acordo com o sistema queira que você seja. Frio, seco, calculista. Não faça isso. E dentre esse mundo, dessa história de Hospital das Clínicas, de São Luís Gonzaga, Santa Casa de Misericórdia, Albert Einstein, não é? E tantos outros hospitais. Eu conheci o mundo dos autistas. Eu conheci o mundo daqueles que nascem de uma forma muito peculiar nesse mundo. Olha a irmã Nice aí, o irmão Rui Chagas, sejam muito bem-vindos. Nascem em uma condição, e não é uma doença contagiosa, o autismo. Não é. Boa noite, Rui Chagas, seja bem-vindo, viu? E boa noite, Anice também. Espero que a questão da Anice tenha sido resolvida o mais rápido possível. Tá bom, Anice? É o que eu desejo. Eu começo essa live falando sobre o mundo dos autistas, e eu quero chamar a sua atenção, porque praticamente a maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, se não tem, vai ter na família um autista. E na minha família eu tenho um autista. Eu sei como é todo o drama dos pais, quando descobrem, etc, etc. E tem uma mamãe também, que se ela entrar na live para participar, que é a mamãe Priscila, como ela já deu um depoimento aqui, numa outra live que eu fiz, tá no meu canal do YouTube. Só para vocês terem uma ideia. Priscila, uma mãe atípica. Não sabia que era mãe atípica. O pai, pastor evangélico da Assembleia de Deus. O menino cresceu e o menino começou a desenvolver a sua comunicação. Nós vamos falar sobre isso, a comunicação do amor do mundo dos autistas. E ele girava no chão da igreja, ele gritava, ele corria. E o mundo evangélico, infelizmente, espiritualiza tudo. E dizia que tinha que orar, fazer campanha, fazer unção naquela criança, que ela estava perturbada com encosto ou endemoniada. O pai, pregador da palavra de Deus, pentecostal, e prega que é um fenômeno lá na igreja. Quando a mamãe chega do hospital, do neuro, e diz que o filhinho foi diagnosticado com autismo, o pai não aceita. Deus me livre, imagina, eu sou homem de Deus. Jamais, que isso, Deus me daria uma criança dessa maneira? Como se a criança ou o autista fosse algo abominável, fosse algo vulgar, ou fruto de um pecado, de uma maldição, ou endemoniado. Inclusive no meu canal do YouTube tem uma live lá que fala sobre os lunáticos, não é? O termo lunático que era dado aos possessos em relação do clima da noite, da lua, etc, etc, etc. E ali eu explico e adapto também a questão do autismo. Quantas crianças foram internadas em manicômios, sofreram, tomaram choque, sabe? Foram destruídas lá no passado, porque ainda não se sabia o que era autismo. E esse cidadão, sabe qual foi a atitude desse pai? O negacionismo. Ele negou o seu filhinho autista. Coisa mais linda. Ele já ligou para mim, já conversamos em vídeo, não é? O filho da Priscila. E a Priscila fez essa live comigo, esse desabafo. A primeira coisa que ele fez,
o pai, foi negar. A segunda coisa foi, eu vou perseverar em oração, vou ungir ele, fazer uma campanha. Isso é questão de oração, essa perturbação sai. Gente, não é perturbação, não é possessão demoníaca, não é encosto demoníaco, não é karma, com todo respeito ao pessoal do espiritismo de Allan Kardec. É uma condição que a pessoa e que a criança vem ao mundo. Por isso que é importante essa live de hoje, para nós entendermos a linguagem, como lidar no momento da crise e no momento do surto. Então, as irmãs da igreja olhando para ela com cara feia, ela já não se sentia mais bem aí. Assembleia de Deus, tá? E o pastor, o pai da criança, por motivos de mesquinhez, por motivos de miserabilidade da alma, de imaturidade, de insensibilidade, ele abandona a Priscila. Ah! Olha lá como o Chaves está falando. Um autista é uma glória do Espírito. Um autista é para a glória do Espírito. É isso mesmo. Ó, parabéns, viu? Eu já começo a live muito feliz pela participação aí do Rui Charles. Então, é isso mesmo, Rui Charles. É isso que nós vamos falar. A língua dos anjos, né? Então, esse pai, ele disse que não tinha condições de ficar mais com a mãe, com a Priscila e com aquilo, porque ele não aceitava um filho daquela maneira. Simplesmente pegou as suas coisas e foi embora e largou a mãe. Você sabia que o grande número de mães atípicas são abandonadas pelos seus companheiros ou pelos pais biológicos? Sabia disso? E é por isso que eu quero levar essa live como um estupim, né? Um início de campanha para a reflexão da sociedade, para fazermos grupos para ajudar as mães atípicas, ajudar as crianças, os autistas, porque não é fácil, tá bom? Então, a Priscila tem esse testemunho dela aí. Eu já ajudei a Priscila em uma ocasião. Eu não falo isso para glória, não. Falo isso para tocar mesmo você. Se você conhece uma mãe atípica, um pai atípico, se você conhece uma família que tem um autista, por favor, sensibilize-se no seu coração, estenda a sua mão, ajude, porque não é fácil. Fono, fisioterapia, psicólogo, uma série de coisas que eles têm que ter na vida deles. A maneira como você puder ajudar, faça isso. Você estará ajudando um anjo, como disse muito bem o Rui Charles. Então, essas são as realidades nuas e cruas e horrorosas, não pela existência do autista, mas pela ignorância, pela falta de vontade, de inclinação de querer aprender a língua dos autistas, a linguagem do amor. Muito bem, eu começo essa live, não é? Falando sobre a linguagem do amor, e usei um termo que o Rui Charles deve conhecer, que é um termo do grego, não é? Na verdade, esse termo aqui não existe, fui eu que criei. Mas o termo xenoglossa ou xenoglossolalia, ele existe. Xeno, do grego, quer dizer estranho, estrangeiro, o outro. E glossolalia, ou glossa, quer dizer língua, idioma, fala. Todo mundo sabe, as pessoas que passaram por seminários de teologia, fizeram faculdade, enfim, sabem que o que aconteceu em Atos capítulo 2 não foi a manifestação da língua de fogo dos anjos como as pessoas interpretam. Porque no mundo hebraico, a língua dos anjos nada mais é do que uma mensagem divina, verbal, e que se entende aquilo que o anjo em hebraico quer dizer lekar, mensageiro. Lekar não, o anjo em hebraico, ele quer dizer
Malachak. E o Malachak é o anjo, é o mensageiro, aquele que traz uma mensagem, um recado. Não é aquele que fala línguas incompreensíveis. Isso aí é outra história, não é? Da glossolalia, que é outra história, tá bom? É um outro fenômeno. Agora, o fenômeno de falar em outras línguas, não é? É o xenoglossolalia. Então eu juntei xeno, estranho, não é? Estrangeiro, com glossolalia, que é língua ou falar, com autismo. Então ficou xenoglossolalia autismo. Por quê? Vamos entender. Eu começo a live compartilhando com vocês em 1 aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. O apóstolo destaca entre os dons concedidos pelo Espírito Santo o dom de discernir espíritos. Olha como isso é importante. O dom de discernir espíritos. Ô, crentaiada, irmãos evangélicos, dom de discernir espíritos não é aquilo que foi ensinado para você, não. Aí na sua denominação, com todo respeito, não é? Ah, que se você olhar para aquela mulher e ela tá com um short curto, ela tá com a pomba gira. Ah, aquele homem tá fumando, ele tá com o Zé Pilintra. Ah, aquele tá bebendo, ele tá com... Não é essas bobagens, não é? E quando eu falo bobagem, com todo respeito, eu não estou me referindo às entidades com respeito da mitologia ou da crença de religiões de matriz africana. Bobagem da cabeça do mundo obscuro, do mundo da cabeça do crente, do evangélico. Que tudo ele preconceitua, ele sataniza, ele demoniza, porque já vem de uma raiz indo-europeia, não é? Da branquitude contra a negritude, o branco contra o negro, tudo que é luz é bom, puro, bonito, tudo que é escuro, é trevas, é do mal. Tá bom? Então, quando Paulo está falando em discernimento de espírito, é discernir a pessoa que está dentro daquele corpo. E não se apegar a uma pessoa pela aparência, ou pela sua eloquência, pela sua dicção, pelo que ela fala, pela sua faculdade, pela sua teologia. Não. Se fosse assim, então, não é? Nós acreditaríamos em todas as pessoas que são bonitas, que são ricas e que falam muito bem, mas que não têm caráter, são corruptas. Não é, irmãnice? Irmãnice sabe do que eu estou falando aí. Bom, vamos lá. Olha só. Primeiro aos Coríntios 12, 8, versículo 10, o apóstolo Paulo vai nos ensinar assim. Vamos falar de autismo usando os textos da Bíblia. Olha que coisa linda, não é? Capítulo 12, versículo 8, Paulo vai falar assim, em grego. Homengardia tou pneumatos, pneuma, espírito, ou sinônimos de alma. Homengardia tou pneumatos didotai. Logos sophias salon de logos gnosios catato. Autopneuma. Paulo está dizendo assim, a um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra da ciência. Segundo o mesmo Espírito. Versículo 9. Heteron pistis enton auton pneumate alom de carismata. E amaton enton reni pneumate. A outro, o mesmo Espírito, dá a fé. A outro ainda, o único Espírito concede o dom das curas. Eu estou fungando assim por causa da rinite, o muda o tempo, tá bom? Continuando aqui o texto, é o versículo 10, não é? Em grego está alon de energemata dinamion, alon de propenteia, alon de diacrises, pneumaton heteron genen glosson, alon de hermeneia glosson. Presta bem atenção nessas palavras agora. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento. O discernimento, que em grego é diacrises, o discernimento dos espíritos. Espírito é em grego pneuma, alma,
enfim, não é? Mente e psique. Há outro, o dom de falar em línguas. E há outro ainda, o dom de interpretar. Então, essas palavras elas serão muito úteis para todos nós hoje. Que é diacrises, discernimento. Pneuma, espírito, alma, mente e psique. Glosson, língua, comunicação, falar. E hermeneia, que é interpretação. Olha que coisa bonita, não é? Porque eu achei esse texto fundamental para nós falarmos sobre a questão da linguagem dos autistas. Observando o grego, pude ver e fazer as junções dos termos que já expliquei. Xeno, que é estranha, estranho, estrangeiro, mais glóssia, não é? Que é língua, mais autista, ou autismo. A estranha língua dos autistas. Xenoglo, si autista, ou xenoglo, solali autismo. Fora nos ensinado, no mundo da religião, da Bíblia, de que quando o Criador, Hashem, criou, formou o ser humano, fora lhe dado a capacidade cognitiva, intelectual, a ciência, o conhecimento e domínio sobre todos os animais. Correto? Não é isso, irmão Rui Charles? Vamos conferir isso lá em Gênesis, direto do hebraico, Gênesis 1, 26. Que está escrito assim: Vayomer Elohim nascer Adam, Betsalemenu, Kidemenu tenu, Veiredu Videgad Rayan, Uveof Rashamain, Uva Behemar, Uvekral Haretz, Uvekral Haremes, Haromes al Haretz. Isso aqui é hebraico. E o que está escrito aqui? E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Ó, quando Deus criou o ser humano, ele já deu logo algumas tarefas e trabalho. Quem não gosta de trabalhar, toma vergonha na cara, olha um Gênesis, tá? Não é ficar pedindo dinheiro para os outros e dando calote, não. É trabalho. Provérbios 6 vai dizer: vai ter com a formiga ao preguiçoso e segue o caminho dela. Então Deus, aqui no começo, ele cria o ser humano, ele já dá funções para a pessoa fazer. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre o réptil, todo o réptil que se mova sobre a terra. Quando analisamos estes textos, por questões de fé e crença, entendemos que o Criador nos deu essa grande capacidade, verdade, né? De dominar os animais. Mas fica uma pergunta: como os primeiros seres humanos se comunicaram com os animais? A ciência crê que os primeiros seres humanos interagiam com os animais usando o mesmo método de comunicação, uma vez que sua faringe não era suficientemente desenvolvida para gerar e controlar os intrincados sons da fala. Não tinha como falar como eu estou falando agora, você fala. Então era um som mais gutural, como de animais mesmo. Isso é a ciência, o darwinismo, Charles Darwin, entendeu? Vamos lá. Então utilizaram um número limitado de sons, como grunhidos e gritos, para trocar informações, relacionando ao meio ambiente, e se comunicavam através de gestos, posturas e expressões com eles mesmos e com os animais.
Olha só, até onde eu tive que ir para despertar em nós a capacidade que nós temos de se comunicar, mas também a infeliz capacidade de nos tornarmos, talvez, irracionais em não querer desenvolver, em não querer entender a linguagem dos autistas. Língua estranha, língua dos anjos, língua desses mensageiros, como disse o Rui Charles. O autista é um anjo, e é mesmo. Eu acho que essa foi a melhor declaração que eu já ouvi na minha vida, viu, Rui Charles? Você é um homem iluminado. Muito bem. Interessante é que os animais entendem, depois de um tempo, de vários gestos, palavras e sons, o que o seu treinador assim o quer que ele faça. Observe o treinador dos mamíferos aquáticos. Focas, as orcas, aquelas baleias assassinas, pretas e brancas. Tem até a Free Willy, não é? Free Willy, lá da Disney. Os golfinhos, que são super inteligentes. Os leões marinhos. Os pinguins, as morsas. Teve que haver uma longa temporada de troca de linguagem. Mas antes da troca de linguagem, teve que haver aquilo que quem é do campo sabe. Se eu nunca vi o cavalo na minha vida, aquele cavalo, aquele bode, aquela ovelha, aquela cabra, aquela vaca, aquele boi, aquele cachorrinho, se eu nunca vi, eu não posso chegar lá já e querer montar, subir e colocar a mão. Tem que haver o quê? Uma química. Tem que haver uma troca de energia com os animais, tem que haver a comunhão e o respeito. É assim que os treinadores fazem, os adestradores fazem. Tem que respeitar o animal, o seu mundo, a sua comunicação, a sua visão. É respeitar o não toque, não chegar perto, o perímetro de distância. Respeitar, não é o cheiro, é respeitar a comunicação, a linguagem com aquele ser. Nos circos de Soleil e de Moscou, os treinadores se comunicam com cavalos, com macacos, chimpanzés, leões e tigres, cães, elefantes. A linguagem usada foi por muito tempo os gestos bruscos, gritos, açoites, seguidos de agressões. O tempo passou e isto foi proibido. Graças a Deus. Entretanto, o que prevaleceu, além dos gestos, além dos tapas e agressões aos animais, foram a comunhão que eu falei, se aproximar dos animais, e também os gestos, os sons, o agrado, a alimentação e posturas. Foi o carinho, o amor, o respeito, a troca e o entender um ao outro. Mas até aqui eu falei da comunicação e capacidade de interagir do homem para com os animais. E agora, pegando todo esse conteúdo e aplicando sobre nós mesmos, os seres humanos, quando é que vamos nós aprender a linguagem gestual, da postura, do compreender, do entender, de fazermos a leitura do autista? Olha quem está aqui agora que eu vi, a Anne Vergassas. A Anne Vergassas é uma irmã que eu tenho, é uma irmã espiritual. Ela é uma intercessora na minha vida. Ela é uma bênção. Também está aqui o Vladimir, que é um grande gerontólogo, psicólogo, um homem que tem uma fé extraordinária, um homem católico. Vamos continuar. Quando é que nós vamos aprender a linguagem? Se nós formos capazes, inteligentes, no campo cognitivo, no campo da coerção, no campo
de submeter, de autoridade, um leão, um tigre, deita, rola, levanta, pula, se equilibra o urso, o elefante se equilibra em cima de uma grande bola, né, com a sua tromba equilibrando. Se nós temos essa capacidade de influenciar grandes seres, grandes animais, por que que nós não desenvolvemos a capacidade de entendermos aqueles que não são animais selvagens? Você que é pai biológico do Davi, você que olhou para ele e disse, eu não tenho um filho assim, Deus não me daria um filho, eu sou pregador da palavra, isso aí eu não aceito. Deixa eu te falar, o Davi, ele não é uma extensão do seu corpo, querido, pastor da Assembleia de Deus. O Davi não é uma unha que cresce, se corta e joga fora, ou é um cabelo que se corta e joga fora, uma barba que se corta e joga fora, uma meia que se troca. Eu não sei qual o mistério de Deus nisso. O Davi é a extensão da sua alma. O Davi é um anjo. Ele é uma bênção. Muito bem. A gente tem que se segurar um pouco, né? Então, se o homem foi capaz de desenvolver a linguagem com o símil, com o chimpanzé, com o gorila, com o elefante, com o tigre, com o leão, por que que nós não conseguimos desenvolver, entender a linguagem com os autistas? Por que que muitas professoras até entendem que são sobrecarregadas com alunos neurotípicos, ditos normais, que é até feio fazer isso, ditos normais, porque o autista ele é tem apenas uma condição. Ele não é doente, não é uma doença. Por que que o governo, o prefeito, os vereadores, os deputados, não como o Romário, que é senador ou deputado, chamou uma mãe atípica de idiota, de imbecil, startou ela. Tá aí no YouTube ela, com o pessoal protestando. Nós precisamos aprender a desenvolver essa linguagem do amor, a linguagem do gesto. Lembrando que eu comecei falando sobre xenoglossolalia, xeno, estranho, glossália ou glossolalia, língua ou fala. E eu juntei esses dois termos, do grego xeno, glossolalia, com autismo. Xenoglossolalia, autismo. Precisamos aprender essa língua estranha, sabe? Precisamos estudar para que o mundo melhore, para que eles tenham qualidade de vida, para que eles sejam felizes, e que nós consigamos entender, interpretar e ler o que ele quer naquele momento, e que ele não precisa bater a cabeça na parede, não, que ele não precisa se bater, e que ele não precisa gritar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas 12 estratégias da linguagem gestual e de amor, não é? Muito bem. Ao invés dos pastores ficarem colocando porcaria na cabeça das mães que têm filhos autistas e que eles são endemoniados e que eles precisam de libertação e que a senhora precisa pagar, fazer campanha de libertação de sexta-feira, corrente do sal grosso, corrente daquilo, espada de São Jorge, água benta, essas bobesterol teologal todo, por que vocês não aplicam o dinheiro que as mães sem poder dar para vocês e vão investir em capacitação das professoras de escolinha dominical, dos monitores de crianças nas igrejas? Por que vocês não trazem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, neuros para ajudar essas mães a conseguir a carteirinha e o benefício dos autistas? Por que vocês não trazem esse mundo para dentro da igreja? Por que vocês não acolhem os autistas e as mães autistas também? Ao invés de ficar pregando besterol, satanizando as coisas.
Bom, fomos e somos capazes de adestrar, domar, dominar, subjugar, através de um entendimento, via numa comunicação visual, gestual e postura corpórea, aos animais, mas não somos capazes de entender o mundo dos autistas. Como eles se comunicam e se expressam como querem ser entendidos, como lidar na hora de suas expressões através de crises e surtos. Por mais chocante que sejam, estão tentando e do jeito que podem dizer alguma coisa. Porém, nós não entendemos, porque não queremos. É mais fácil vê-los como animais, ou seja, gestos agressivos e gritos. Vou te dar um exemplo, segura aí. Nunca faça isso. Você que é pai de um autista, que é mãe de um autista. Para de bater, senão você vai apanhar agora. Para de bater a cabeça na parede. Não grite, não xingue, não ofenda. Seu retardado, seu louco, seu imbecil, seu demente. Para com isso, eu vou te matar. Você vai tomar uma surra. Se você não bata a cinta para fazer barulho, não mostre chinelo, tentando coagi-lo, amedrontá-lo, intimidá-lo, só vai piorar a situação. Não façam nada disso. Eles não são animais irracionais. E mesmo os animais irracionais, que a gente subjuga como irracionais, já saíram dessa situação. O elefante não apanha mais, nem faz mais papel no circo, nem o leão, nem o tigre, nem o chimpanzé. Eles não precisam de gritos, cara feia, truculência. Eles não precisam ouvir o pai ou a mãe dizer: o que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Você não sabe que Deus dá filhos especiais para pais especiais? Não caiu tua ficha ainda? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Stephanie, que casou e já me deu neto, o Antônio Matias. Tenho a Letícia, que casou, não me deu neto ainda. E tem o Thomas, que está solteiro. Na gestação dos 3, eu sempre colocava a mão na barriga e fazia a seguinte oração: eu aceito como a espiritualidade me der. Se for com síndrome de Down, se for autista, se for cego, surdo, se não andar, não tem o menor problema. Eu quero ter um filho, eu quero amá-lo. Nenhum dos 3 vieram assim no mundo, não é? Todos vieram, segundo a nossa visão, saudáveis. Mas os autistas existem, como o Rui Charles colocou, porque eles são anjos. Os anjos sempre estão aqui para nos passar uma mensagem. Se eles existem, é porque nós ainda não evoluímos ainda o suficiente como seres humanos e como seres espirituais na face da Terra. Calma que essa live vai esquentar. Vamos lá. Então não grite com eles. Não seja agressivo. E não culpe a eles pelos seus erros do passado. Eles não são uma consequência de um castigo divino na sua vida. Eles não são endemoniados, não. Tem muita gente que não é autista e é o verdadeiro Satanás no mundo. Não é verdade? Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, ainda que falasse a língua dos anjos. Vamos para a Bíblia agora. O apóstolo Paulo vai nos dar o exemplo de podermos nos arrogar em saber vários idiomas.
a fazer grandes coisas. Porém, se não houver o amor, tudo é vão. Ou seja, a coisa, o processo, pode sair nisso, não tem problema. O processo só se encaminha, só segue o seu curso, o seu sucesso, se houver amor. 1 Coríntios 13, versículo 1, Paulo vai nos dizer assim, em grego, Eantais glossais, glossolalia, ou xenoglosolalia, Eantais glossais, falar, né? Ton antropon, a língua dos homens, lalon kaiton angelo, a língua dos anjos, agapen demen ekon, gegona kaukos enkon, en kembalon alalazon. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua, ou as línguas, os idiomas dos homens. E ele era poliglota, falava hebraico, falava aramaico, falava grego, falava italiano, ou romano. Ou melhor, o latim na época. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse agapen, se eu não tivesse amor, seria com um bronze que soa ou como o sino que tine. Quantas línguas você fala? Ou dialeto? Culto, linguagem culta, português culto, intelectual, ou simples, gírias, etc. Muitas vezes nos esforçamos para se fazer compreender para os outros. O policial, por exemplo, tem que aprender a linguagem, o dialeto, a gíria do dia a dia, das ruas, das quebradas, dos subúrbios, das periferias, das suas abordagens, das suas ações de sinistro, no combate ao crime organizado. O delegado, o investigador, na hora de fazer uma investigação, na hora da pessoa prestar um depoimento, ele tem um linguajar específico para aquele indivíduo. Ele não vai chegar para o ladrão e vai falar, ou para o Bizek, o ilustríssimo cidadão, papapá. Não, tem um outro linguajar. É gíria pura. É a língua que ele, o bandido, entende. O marginal entende. O policial, por exemplo, tem que aprender as gírias do obscuro mundo do crime para lidar com os marginais e traficantes. O homem branco, ou dito civilizado, tem que saber a linguagem ou gestos para lidar com os povos originários da terra, os chamados índios. E assim por diante. E nós também precisamos aprender a falar a língua do amor por gestos, por sons, controlados por objetos, figuras que acalme os nossos anjos ou os nossos autistas. Eu fico imaginando, pensando, por que eles existem? Porque o seu filho e a sua filha veio nessas condições. Por que milhares ou milhões de seres humanos vêm assim ao mundo? O irmão Rui Chagas respondeu pelo Espírito. Um autista é uma glória do Espírito. Um autista é para a glória do Espírito de Deus. Glória e pureza. Eles são anjos. Porque eles são anjos que aqui estão para nos ensinar que aquilo que subentendemos por normal, neurotípico,
ou anormal, que aquilo que entendemos por sadio e perfeito está mais doente e imperfeito do que imaginamos. Estão aqui para nos ensinar a linguagem da paciência, da tolerância, da igualdade, da pureza da alma, do espírito, da inocência, da essência de Deus, que perdemos no decurso da evolução, da indústria, do ferro, do metal, da tecnologia, das guerras, pelo poder e pelo dinheiro, pelos status, a linguagem do amor contra todo tipo de preconceito e discriminação. Eles estão aqui para nos ensinar que não importa se é branco, amarelo, vermelho, verde ou preto ou cor-de-rosa, não importa se é gordo ou se é branco, ou se é magro, se é alto ou se é baixo, se é brasileiro ou se é americano, se é palestino ou se é judeu. Eles estão aqui para nos ensinar. Não importa se é rico ou se é pobre. Não importa. Eles estão aqui para nos ensinar o mundo da espiritualidade. E dentro dessa linguagem de amor, eu quero dizer uma coisa. Dizer que todas as mães atípicas, o que vocês são? Você que é mãe de autista, presta bem atenção no que você é. Em hebraico, a palavra mãe é transliterada no som, na pronúncia imã ou imá. Sabe o que significa mãe em hebraico? Aquela que gera a vida, que dá vida, fonte das águas que descem dos céus. Mãe em hebraico, oh, ele aí! Eu vou estender meu braço. Que saudade desse gênio aí do mestre. Ô, Rui Charles, olha quem tá aí. O Alex Sampaio. Eita, nós. Ah, Alex, volta logo, vai. Para de graça. Então, fico feliz de estar aqui, viu, Alex? Pode escrever, Alex, à vontade. Então, Rui Charles, Alex Sampaio, o Vladimir, que é gerontólogo, psicólogo, também as irmãs que estão aqui, a Nice Coutinho, não é? A Anne Vergaças, enfim. Presta bem atenção no significado de mãe, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para os homens. Mãe, a mulher, com todo respeito, eu sei que o horário está aí, a mulher não é somente dois seios, sexual, sensibilidade, sensualidade. A mãe, a mulher não é só genitália, não é só bumbum, não é só sexo, não é só prazer, não é só virar os olhos. A mãe é algo extremamente divino, místico e espiritual. Tá duvidando? Olha só. Mãe em hebraico, imã, significa aquela que gera luz, aquela que gera vida, que dá vida, e ela é a fonte das águas que desce dos céus. Viu o que você é, mãe? Viu o que você é, mulher? Agora, olha que interessante isso do mundo hebraico. É umas coisas assim que precisa parar e pensar. Quando nós crescemos lá, desenvolvemos como espermatozoide, depois entramos pelo útero lá na trompa de Falópio e ali vai multiplicando as células, XY, papapá, aquela coisa toda que você já sabe da biologia. E aí pega ali o DNA do pai, da mãe e vai gerando, vai definindo ali o corpo físico. E de repente nós estamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós estamos dentro do quê? Dentro do útero, é verdade. Mas estamos dentro do quê? Dentro da nossa mãe. Nós não estamos dentro de uma bolsa d'água, sendo alimentado pelo tubo, pelo cordão umbilical. Nós não estamos sendo gerados dentro de uma bolsa d'água
água da vida. Em hebraico, ima, mãe, fonte das águas que desce do céu. Portanto, aos pais jumentos, aos pais cavalos, aos pais ordinários, aos pais que não são homens, aos pais que são ignorantes. Eu estou falando com aqueles que são ignorantes mesmo, não é aquele que chegou com o médico e disse, ó, seu filho é autista, ele tomou um choque, ficou na... Isso é normal, tomar um baque na hora, não é? Por não compreender o mundo do autista. Mas os pais que são ruins, que abandonam, que viram as costas. Vocês perderam a maior graça e bênção e presente que o Altíssimo deu para vocês, o Criador. De ser pai de anjos. Vou explicar o porquê. E você, mulher, e você, mãe, veja o quanto que você é sagrada para a espiritualidade. Se eu começar a dissertar aqui do mundo hebraico, das histórias, da mitologia do passado, vamos chegar lá em Aserá, o povo vai ficar revoltadíssimo, não é? Como que Moisés, Salomão sufocou a presença da mulher no mundo espiritual. Mas isso aí vou deixar para uma outra história, para uma outra oportunidade. Então eu quero que você saiba que você é muito especial para a espiritualidade, você que é mãe atípica. A espiritualidade não erra. Vocês são, aqui no mundo, o ser mais espiritual que habita esse planeta. Não é o homem, não, que foi criado, é aquela conversa para boi dormir, que a mulher, o homem é a cabeça da mulher, tudo conversa para boi dormir. Isso é tudo tradição machista, empoderamento judaico daquele mundo, daquele tempo. É conversa para boi dormir, tá bom? Então vamos lá. Só aqui no mundo, o ser mais espiritual que habita esse planeta, o corpo de vocês é sagrado. São vocês, mães atípicas, que geram anjos cuja língua precisamos aprender. Não murmure, não blasfeme, não xingue, não se revolte contra Deus. Não se culpe por nada, porque não houve nenhum erro ou paga de pecado nenhum. Pois muitas mães agora, e não são poucas, mas a maioria, mães neurotípicas, estão chorando, estão gritando, estão clamando por um milagre, por uma transformação, por uma libertação, ou se culpando, ou nunca ter sido mãe de verdade, ou mãe de um filho neurotípico. Se culpando porque são mães de um filho neurotípico, que não são autistas. Deixa eu ver o colega que escreveu aqui. Vim aqui porque já estava desligando o PC, aí dei uma olhada. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos vocês, já estou indo. Siga firme aí. Obrigado, Alex. Um beijo, um ósculo santo para você também, meu amado. Deus abençoe bastante a sua vida, tá bom? Uma quinta-feira de paz para você e para sua esposa lá na sua casa. Bom, vamos seguir. Muitas mães neurotípicas que não são mães de autistas, só para vocês terem uma ideia, vocês que são mães e pais autistas, o Rui Charles falou uma coisa muito bonita. O Fábio Pereira, agora que eu vi, Fábio Pereira, seja bem-vindo, que Deus te abençoe bastante, viu? Bom, então, são muitas e não são poucas as mães neurotípicas, as mães consideradas, entre aspas, normais. Eu não gosto de falar isso porque o autista, ele não é uma normal, ele tem uma condição, uma limitação especial. Vamos retirar as mães que não são atípicas, as mães neurotípicas, aquelas que não têm filhos autistas. Essas mães, a maioria delas, estão chorando, estão fazendo campanha nas igrejas, estão dando tudo, o seu dinheiro, estão perdendo casa, apartamento, carro, estão em depressão, estão na mão do tráfico porque o filho está devendo drogas, porque o filho, segundo o preconceito e discriminação da sociedade,
Não, esse meu filho não é autista não, meu filho é. Filho é. Pois é, mãe autista. Mãe de autista, mãe atípica. Quando o Rui Charles, nós falamos que o seu filho é um anjo, pois muitas mães, agora, e não são poucas, mas a maioria dessas mães neurotípicas estão chorando, gritando, clamando por um milagre, uma transformação. Ou se culpando, ou nunca ter sido mãe de um filho neurotípico marginal, assassino, estuprador, agressivo, dependente químico, presidiário, ou pai prematuro, ou mãe prematura, sem a mínima maturidade, responsabilidade. Portanto, quantas mães queriam estar em seu lugar, mãe atípica? De uma coisa, temos certeza: você nunca receberá uma ligação da polícia ou ter a polícia em sua porta, batendo, arrombando a sua porta sem mandado nenhum, quebrando a sua cozinha, quebrando os seus móveis, quebrando os seus guarda-roupa para achar droga escondida do tráfico. Ou o próprio pessoal do tráfico invadindo, quebrando a sua casa, tirando a vida de seu filho, ou a sua mesmo, ou tendo os seus eletrodomésticos tomados pelo mundo do crime, porque o seu filho estava devendo, seu filho neurotípico. Então, resta-me dizer uma coisa só: pare de chorar e passe a amar mais. Lógico que esse pedido foca mais os pais do que as mães, porque as mães já amam, são mais sensíveis, são mais espirituais. Mas faça essa reflexão: seu filho é um anjo. Aprenda a entendê-lo e falar com ele. E não permita que ninguém fale com ele de forma violenta, agressiva. Nem na escola, nem professora, nem coleguinha, nem coordenadora pedagógica, nem diretora. Quantos depoimentos eu já recebi aqui em casa, quando eu morava num apartamento também. Quantas coisas tristes que as professoras sobrecarregadas, não é? Uma demanda muito grande de alunos neurotípicos, e aí coloca um aluno que é autista ali no meio. Ele tem um mundo dele, a comunicação dele, por isso que essa live está falando, ó, linguagem do amor. Não adianta querer forçar a barra de colocar uma criança com transtorno espectro autista junto das outras, porque nem as crianças que estão lá, nem os seus familiares, nem a sociedade, nem os vizinhos, nem o bairro, nem a professora estão estruturados pelo sistema por uma campanha forte, nacional ou mundial, de amor e empatia com um amiguinho que tem uma condição especial, uma condição limitada. Há bullying, zombaria, chute, empurrão. Há a fala de pais que orientam seus filhos: olha, não chega perto de fulano, que fulano, ele é demente, viu? Não chega perto, não toca nele, não pode pegar. Você acredita que existe isso aqui nesse país chamado Brasil? São anjos, mas são anjos inocentes. Têm asas, mas precisam da nossa ajuda para voar. Tem luz, mas precisa de abraço, de carinho, para que essa luz brilhe sobre nós. Vamos nos empenhar como sociedade. Pais, irmãos, primos, tios, tias, família, parentela, escola, empresas, vizinhos, políticos.
aprender a língua do amor. A estranha língua do amor, de gestos, das figuras, das posturas e calma, muita calma. Os nossos gestos ou ajudam no momento da crise e do surto, ou atrapalham e agravam e pioram mais ainda a situação. Portanto, vamos se ligar nisso. No gesto, na linguagem silenciosa do amor para com os autistas. E eu vou colocar agora um vídeo aqui, que é a mamãe Brígida. Ela não pôde participar aqui ao vivo agora comigo na live, e também nem a mamãe Priscila. A Priscila já tem uma live que ela fez comigo, não é? Contando todo aquele depoimento que eu disse do pai. E a mãe Brígida não pôde, porque hoje o anjo Dan, ele não estava muito afim não de aparecer, de falar, ele estava com vergonha, mas ela gravou um vídeo, e eu quero que vocês vejam comigo esse vídeo agora, o depoimento dela. Em cima do depoimento dela, a gente vai falar um pouco mais ainda, tá bom? Eu ainda tenho que falar para vocês do Salmo 103, versículo 13. E o que as Escrituras diz lá no hebraico sobre as crianças, os seres humanos em condições especiais. Acho que o senhor devia assistir essa live, o senhor que é o pai, que largou a mãe, sem pensão, sem nada, que se virem, largou, abandonou o seu filho. O senhor devia ler esses textos que eu vou ler para o senhor aqui, em hebraico, no livro de Devarim e no livro de Vaikra. Só para o senhor ter uma ideia de quem é o Deus que o senhor acha que o senhor serve. Bom, eu vou colocar esse vídeo, eu vou ter que abaixar aqui, agora eu tenho que achar... Aqui, peraí. Opa, esse vídeo que está tocando aqui, eu tenho que diminuir esse som. Não vai dar não, porque eu sou muito ruim para fazer isso. Vou deixar o fundo aqui, mas vocês vão entender. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, que foi feito há algumas horas. Por isso que eu demorei para entrar às 19 horas, entrei às 19h20 e pouco. Então, esse vídeo a mãe Brígida, ela fez aqui pra gente aqui na live. Tá bom? Presta bem atenção no vídeo da irmã aqui. Opa, deixa eu baixar lá. Olha lá. Opa, que barulheira, né? Eu acho que eu posso fazer assim, aumentar, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que assim vai ficar bom. Prestem atenção aqui. Esse vídeo é o vídeo da mãe Brígida, tá? É uma mãe atípica e ela gravou esse vídeo pra mim. Vamos ver o que ela vai falar pra gente aqui? Qual o ensinamento que ela vai passar pra gente? Olha lá. O vídeo começa assim. Esse vídeo dessa criança que tá bombando lá no meu canal do YouTube e no mundo inteiro. É por isso que eu me sensibilizei com esse vídeo e resolvi fazer essa live para todos nós hoje. Tá bom? Vamos lá. Você viu aí que a criança teve uma crise. Ele está em surto. E ele está se defendendo, mordendo a mamãe dele. Mas não é porque ele é mau, não, tá, gente? É porque ele é endemoniado, nada disso. Tem o autismo e tem o TDAH. Tá bom? Vamos ver como é que a mãe consegue acalmar essa criança, diferente do vô que dá uma bronca nele. Vamos voltar aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Vamos lá. Ela fala manso. Que bonitinho. Ela fala manso, ela abraça, ela acolhe ele com carinho. Porque você tem que passar para ele o quê? Calma, eu estou aqui, segurança. E isto se o autista permitir tocar nele. Tá bom? Vamos ver. Voltar pela última vez para ver. Vamos lá. A mãe sempre compreende tudo, né? A mãe sempre sente tudo. Mãe, que saudade da minha mãe.
Já o pai tem as suas reflexões, as suas inquirições, os seus porquês. Os pais precisam aprender a ser mães. Os pais precisam aprender a ser mais espirituais, mais afetuosos, né? Precisa ter mais Deus dentro de si. Vamos lá. Agora vamos ver aí a mamãe Brígida falando com a gente, tá bom? Bom, e agora eu quero que vocês assistam e vejam, não é? Uma mãe atípica, que é a Brígida. Ela não pôde participar agora aqui no vivo, mas ela teve a sensibilidade e nos concedeu um pouquinho do seu precioso tempo na sua casa, com o Dan, que está aí do lado dela. Você vai ver no vídeo agora. O Dan hoje não quis gravar, né? Nós respeitamos isso, tá bom, Dan? Dan, um beijo para você e um abraço do seu amigo Ben, tá bom? E ela vai falar um pouquinho sobre a linguagem do amor, sobre a tratativa, como lidar com a situação naquele momento da crise, né, em que eles estão tentando se comunicar ou expressar uma emoção, um desejo, um sim ou um não, não é? Através de gritos, através de movimentos, né, intensos, ou até mesmo bater com a cabecinha na parede, enfim. E nesse momento dessa comunicação dele, que ele quer expressar alguma coisa, como é que nós devemos agir? Com um não? Um parar com isso? Muito bravo? Ou talvez pegar um chinelo e mostrar o chinelo para ele? Para amedrontá-lo, para coagi-lo, para ameaçá-lo? Ou a vassoura? Ou a cinta? Não. É por isso que nós estamos falando sobre a linguagem do amor, não é? O gesto, a voz calma, mansa, o carinho, o abraçar, o sentir-se confiável, não é? E a Brígida vai nos dar alguns toques. Depois dos toques da mamãe Brígida, nós vamos falar sobre essas duas estratégias aí. E presta bem atenção que a mamãe Brígida vai falar sobre o canabidiol. Tá bom? Dá só uma olhadinha. Olá, gente, tudo bem? E quero falar um pouquinho, tá, gente, sobre Dan, sobre o meu filho de 14 anos, que foi diagnosticado com TDAH e agora com as comorbidades TDAH e TOC, né? Então, a gente que somos mães, a gente sabe quanto é difícil, mas o importante da gente é a aceitação, né? Porque quando a gente aceita, a gente corre atrás, a gente luta, a gente não desiste. E quero passar algumas dicas em relação à crise, aquele problema, aquele chega a gerar uma crise mesmo. Então, gente, eu quero passar isso para vocês, né, como lidar com as situações. Olha, Dani, oi, pergunta como lidar com as crises, né? Que das crises as crianças sofrem, o adolescente, né? O importante é eles se sentirem bem, se sentirem seguros. É escutar tudo, quer participar, né? O dono quer participar. Ô, gente, se o som estiver muito baixo, eu creio que está muito baixo, porque eu não estou conseguindo diminuir o som do volume aqui do fundo instrumental. Mas os depoimentos dela já estão lá no meu canal do YouTube, tá bom? Que eu coloquei lá. Lá vocês vão ver com som mais audível. Peço perdão por isso. É que eu não sou técnico nessa, eu não sou DJ nesses negócios, tá bom? Mas vamos lá. No momento da crise, ela está dizendo que aqueles que permitem o toque
Pode-se chegar neles com muita calma, com muito carinho, dar segurança para eles de que mamãe está aqui, o papai está aqui, seu irmão está aqui, o tio está aqui, seu amigo está aqui, calma, e vai acalmando ele. Calma, vai passar, e toda essa comunicação, todo esse processo, manter a calma, a tranquilidade, a voz mais suave, ele vai se sentir seguro. A voz mais suave. Ô papai, eu sei que é muito difícil, tá bom? Eu não estou pintando aqui tudo como se fosse algo poético, não. Né? Falar é fácil, você não está na minha pele. Eu já cuidei de autista, ô papai. Viu, mamãe? Já cuidei de autista. Eu sei como que é. Eu sei as manifestações agressivas. E eu sei como chegar. Eu sei como acalmar. A mesma coisa com pacientes agressivos também de Alzheimer. Tem que dar o tempo dele, esperar a adrenalina baixar, e com muita calma, com muito carinho, esperar voltar um pouquinho a memória. O autista tem que se sentir querido, amado, guarnecido e protegido. Não adianta gritar, dar bronca, ameaçar. Agora ela está falando que tem crianças que têm hiperfoco. A Brígida está dando essa dica para a gente aí. Qual é o hiperfoco que o seu filho, a sua filha tem? É o celular? O que é? É um relógio? É um patinho de banheiro? É um bonequinho? É um desenho? É um quadro? É uma foto? É um livro? É um gibi? É uma camisa azul? É uma meia florida? Qual é o foco dele? O que ele gosta? Nessa hora, papai, mamãe e parente, tem essas coisas próximas. Quando você mostrar o foco para ele, ele vai acalmar, ele vai se concentrar. E a crise, o surto vai passar. Ela está falando sobre o canabidiol. Deixa eu só interromper aqui e voltar para cá um pouquinho. Para a gente terminar essa live. Ela está falando sobre o canabidiol. O canabidiol, ele teve um grande preconceito aqui no Brasil, em razão dele ser oriundo do cânhamo ou do pé de maconha, da cannabis. É o óleo dessa planta que tem um poder incrível. Não é poder de chapar a pessoa, não. Uma coisa é a extração ali, in natura, homeopática, fitoterápica, para fins medicinais e para melhoria e conforto de doenças. No caso do autismo, não se trata de doença, mas se trata de equilibrar, regular, acalmar o paciente na questão do TDAH, que não tem foco, aquela coisa. E também na parte das crises e dos surtos e até mesmo na questão de convulsões e epilepsias. O uso do canabidiol ele é extremamente importante e fundamental na vida de quem sofre de convulsão, de epilepsia e o TDAH e também nas crises, nos surtos dos autistas, porque ele realmente acalma. Claro que de imediato não vai ter aquele efeito que você espera, porque o nosso organismo tem que metabolizar tudo isso. O nosso organismo tem que acostumar com isso. Aqui em São Paulo, na região do Juventus,
Eu tratei de um paciente, como o Rubiquer, que é um deputado famoso, um japonês, médico, e ele tomava 3 gotas de canabidiol todo dia antes de dormir à tarde. Então, agora está mais legalizado pelo governador, não é? Pela Anvisa, tudo direitinho. Entretanto, o que a Brígida vai falar ali é que ela tem enfrentado muitas dificuldades burocráticas, até mesmo pelo SUS, lá onde ela mora, lá no Ceará, etc, etc. E, assim como a Brígida, existem várias famílias e mães simples, não é? Sem os recursos para poder ter acesso ao canabidiol. Por isso que a minha intenção é criar um grupo para fazer o quê? Você que é mãe atípica, pai atípico, você que está enfrentando dificuldades de orientação disso, orientação daquilo, uma série de coisas, direitos para o seu filho, você que está enfrentando dificuldades financeiras, por que não fazer um grupo de amor, a linguagem do amor? Porque não, olha, eu posso ajudar com tanto, eu posso ajudar com tanto, aí eu só posso ajudar com isso. Por que não? Por que não nos acostumarmos, nos habituarmos a fazer o bem? Por que não? Por quê? Por que não ter a alegria e a satisfação de ver a Brígida sorrir? Consegui o canabidiol para o meu filho, consegui isso, consegui aquilo. Ou tantas outras mães que tem nesse Brasilzão, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste de São Paulo, de outras cidades, de outros municípios, de outros estados brasileiros. Por que não? Por que a gente não pode usar essa ferramenta aqui, Facebook ou WhatsApp, para o bem? Não é para dar golpe, não, que nem outros fazem aí, né? Toma o dinheiro, inventa história, aplica um 171, mete o louco na irmã e depois não paga. Eu tô falando de coisas que a pessoa vem lá no WhatsApp e faz vídeo e mostra para você, ó, tá aqui, ó, a conta é essa, tá aqui, ó, o laudo do médico, o prontuário, tá aqui o que ele tem, tá aqui o diagnosticar pelo neuro, tudo, tá aqui o remédio que eu não consigo, tá aqui, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para ele, isso, aquilo, outro, ou uma dieta especial, ou eu não tenho condições de comprar o canabidiol. Por que nós não podemos fazer isso? Por quê? Nós podemos fazer isso sim. E eu conto com a sua ajuda. Não é o meu Pix, não é dinheiro para mim, não porque eu trabalho, né? A minha parte eu já fiz, eu vou fazendo. Mas por que você não pode fazer a sua parte? Se coloca no lugar de uma mãe ou de uma família atípica, para você ver que não é fácil. Como no caso da Priscila, aqui na Zona Sul de São Paulo também, e no caso da Brígida, que está lá no Ceará. Mas, gente, olha, tá cheio de mães atípicas, chorando, sofrendo. Você sabia que tem mães atípicas que matam seus filhos e se suicidam porque não aguentam o preconceito da professora, da diretora, do sistema, da dificuldade, das portarias dos políticos, da zombaria na rua dos filhos? Como no caso que um delinquente, porque aquilo não é um jovem estudante, com seus colegas, que matou e agrediu um rapaz autista de 12, 13 ou 14 anos na escola. A dificuldade para colocar comida dentro de casa. Por que não usamos a internet em prol disso? Isso é fazer o reino de Deus funcionar. Entende? E aí, a Brígida e tantas outras mães apresentam nos grupos. Olha, é esse remédio, é isso, eu estou com falta disso, com falta daquilo. Olha, eu estou com esse laudo, tá aqui, tá essa receita. Por que nós não podemos viver Deus dessa maneira? Ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É muito fácil dizer isso, né? Eu vou orar por você. A melhor oração é o ato, é a fé, é o ato. Mostra a minha fé e eu mostro as obras. Por que não podemos fazer isso? Isso é independente de denominação, de crença, de religião, de etnia. Não é isso. O foco é da qualidade de vida para
os nossos anjos, os autistas, para as mães, aliviar um pouco a dor, aliviar um pouco o peso dessas mães. Agora, eu quero, só para a gente encerrar, presta bem atenção, o Salmo 103, se você é um pai que ainda está em tempo de se arrepender e querer aprender a linguagem gestual, a linguagem do amor. É que senão vai ficar muito extensa a live, mas eu posso voltar amanhã e falar sobre as 12 estratégias que existem. Sobre isso que a Brígida falou. Mas antes disso, olha o que o Salmo 103, e versículo 13 e 14 nos ensinam, de Davi. Se você é um pai que ainda não se arrependeu, que desprezou o teu filho, o Salmo 27, versículo 10 diz, Davi diz, ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me ampararia, me abraçaria. Se você não sabe, a mãe de Davi, o rei Davi da Bíblia, não foi a esposa do seu pai. Não foi a esposa de Jessé. Jessé não é o pai de Davi? A mãe de Davi era uma garota de programa. A mãe do rei Davi era uma prostituta dentro das escrituras. Todo mundo de Israel, judeu do mundo inteiro sabe disso. Está nas tradições. Por isso que Davi diz, maldito o dia em que eu nasci. Ele sabia. E é por isso que ele ficou lá, jogado lá no curral das ovelhas, fedendo urina e cocô de ovelha. Ele não sentava, ele não almoçava lá na mesa do pai do Jessé com seus irmãos. Por isso que foi estranho Davi sentar na mesa do pai quando o profeta mandou chamá-lo. Ele vivia largado, jogado lá. Mas Davi, ele era especial. Davi tinha as suas condições especiais. Talvez Davi não era um neurotípico como seus irmãos, à vista de Jessé e nem à vista de Deus. Mas Deus olhou para ele. Dentro dele havia uma força divina, havia luz. Mesmo sendo abandonado pela mãe, desprezado pelo pai, e humilhado pelos seus irmãos, e humilhado pela mulher de Jessé, ele foi amparado por Deus. Por isso Davi vai dizer poeticamente no hebraico, Salmo ou Tehillim 103, versículo 13 e 14. Keharem av alabanin, rechan yarver al ireav. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Versículo 14. Kehu yadar itzerenu zahur kiafar anarrenu, pois ele conhece a nossa estrutura psíquica, emocional, mental, espiritual. Lembra-se de que somos pó. Portanto, você ainda tem tempo de voltar atrás, resgatar a sua essência, que saiu de dentro de você, você que é pai, amar o seu filho. Não quer voltar com a mãe, tudo bem. Mas você trouxe um filho sobre a terra, por permissão de Deus. Não importa o grau de autismo que ele tenha. É um anjo. Ele veio através de você no mundo também. Volta lá. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para amar. Triste e condenatório eterno é ver o filho partir, ou alguém partir, sem que você pediu perdão. O peso fica na mente. Muito bem. Só para te dizer que Deus ama o seu filho. Deus é um pai verdadeiro.
O Criador sabe de todos os nossos limites e fez cada um do jeito, e Ele ama a cada um de nós, pois o Espírito, o Ruá, é perfeito, ou a pneuma, o Nefesh, é perfeito, a nossa mente, o nosso eu por dentro é perfeito. Além da matéria, por Ele ordena o respeito, o amor, o cuidado, o carinho para com eles em condições especiais. Por Deus prevalece o respeito, o amor e o cuidado. Deus sempre teve cuidado, carinho e amor àqueles que vieram em condições especiais. Vou provar para você agora. Você que é pastor, que abandonou, virou as costas para o seu filho, esqueceu ele, foi para casa da sua mãe e continua lá no púlpito da igreja, como se fosse um santo, um ungido de Deus. O livro de Deuteronômio, ou Devarim, 27:18, vai dizer assim: Arur maseger, iver baderer veamar kal haan amen. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o povo dirá amém. Vaikra, Levítico 19:14, para encerrar. Miriam, fala para o Thomas que estão na live. Levítico 19:14. Lotekalel Heresh velifenei iver lotiten mikeshol ou mikereshol veyareta meloheika ani yahiver. Deus dizendo, se você crê ou não, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não porás tropeço diante, não amaldiçoarás o surdo e não porás tropeço diante do cego. Esse é o Senhor. Esse é o Criador. Esse é o Pai de todos nós, que nos ama e que nos ensina. Esse é o Pai que criou o surdo, o mudo, o cego, que criou o neurotípico, que criou o autista. Esse é o Pai de todos nós. E Deus olha para cada um de forma especial e peculiar, porque o mesmo Deus que criou a laranjeira, criou a bananeira, criou a videira, a parreira de uva, criou o pé de mamão, o pé de maçã, criou a rosa, criou a margarida, criou o girassol. Esse é o Deus da multiplicidade, o Deus da adversidade, o Deus que quer ver todo mundo feliz dentro da sua estrutura, da sua capacidade, da sua essência, mas que haja uma sincronia de comunicação, de linguagem. A linguagem a linguagem do amor. Lembra que eu disse que para vocês, mamães atípicas, lembra que eu disse que a palavra mãe em hebraico, imã, significa fonte das águas que descem do céu e que nós somos gerados dentro de uma bolsa d'água? O livro de Salmos 139, Salmos 139, e versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler para você rapidinho. Fica com essa emoção para você. Valorize-se, ame-se, ame o seu filho e juntos vamos desenvolver essa linguagem, o gesto, o silêncio, o carinho e o amor. Olha só, em hebraico diz assim: Lokin echad at semi mimecha asher u seiti
Vaser Rukameti Betareketiot Aretz. Versículo 16. Galemil Hau Eneichad Veal Sifere Kulam. Ikatevu. E Yamin Witsarud Velo Echat Bahen. Versículo 17, está acabando. Velimach Yakeru Reikach Elmech Atzemu Hashemen. 18 para acabar. Seperen Mekol Irebun Rekites Sotim Veod Imach. Sabe o que está dizendo aqui? Davi diz no Salmo 139. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu já vi mães declararem para mim: irmão Ben, se Deus perguntasse para mim, se o seu filho voltar, se o seu filho morrer agora, se você voltasse no passado, como você aceitaria ele do mesmo jeito que ele é hoje, um autista? E a mãe disse: claro, não queria um neurotípico não queria outro não, queria ele do jeito que ele é. Essa que ele disse foi a mãe do Isaac. Queria o que é o Isaac, queria ele do jeito que ele é, podia vir de novo. Por isso que coração de mãe, amor de mãe, é sobrenatural, é muito espiritual, é muito místico, gente, é muito lá de cima, é diferente do coração de pai. Vamos lá. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, na eternidade. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda, estou contigo. Essa é a declaração poética e espiritual de Davi, da gestação, da formação de um ser dentro da mamãe. E aí? Como fica agora? Esse anjo que você tem aí é um doente? É um erro de DNA? É um consumo de droga, um consumo de remédios? O que é isso? Isso são estrelas, são luzes. Isso são anjos que Deus nos deu. Eu não tenho um filho atípico. Mas se tivesse, meu Deus do céu, como eu o amaria, como eu lutaria, como eu dedicaria a minha vida para fazer dele um ser mais feliz. E como eu me inclinaria para aprender. Por isso que essa live vai continuar. A linguagem do amor, de gestos, de sons, de falas, de objetos, de focos, de tudo isso. Xenoglossolaliautismo. Guarda esse termo que eu mesmo criei. E aqui eu me despeço. E amanhã eu vou falar sobre, senão fica muito extensa a live. E amanhã eu volto a falar sobre as 12 formas de comunicação que acalmam no momento da crise e do surto. Mas a Brígida está lá no meu canal do YouTube. Você pode ver lá, tá bom? E se você sentiu no seu coração de entrar em contato com a Brígida, e você pode entrar em contato com ela pelas redes sociais, tá bom? Tem o nome dela, é só jogar no Facebook, Brígida, pelo Messenger, você entra em contato com ela, ou você entra em contato comigo, eu dou o zap dela, e aí vocês conversam para poder ajudá-la na questão do canabidiol, para dar dignidade humana, para dar conforto, para dar mais satisfação, qualidade de vida para o Dan, que está lá no Ceará. Tá bom?
E assim vamos conversando e eu vou orar a Deus para elaborar um grupo muito bonito de cuidador, ó, um grupo muito bonito de família típica, de pessoas que têm os seus anjinhos em casa. Beleza, pessoal? Muito obrigado. O Alex já foi para a casa dele, o Rui Charles, que é uma bênção, o Vladimir Oliveira, a Anice Coutinho. Muito obrigado ao pessoal que está aqui, que participou e que ficou esse tempo todo comigo. Tá bom? Muito obrigado ao Cláudio Rocha também. Que Deus abençoe todos vocês. E se você conhece alguém que tem um autista em casa, uma criança, um jovem, um adolescente, um jovem adulto, por favor, transmita essa live para esse pai, para essa família. Ok? Muita paz, muito amor e vamos aprender a linguagem do amor. O gesto, o carinho e a calma e a compreensão. Vamos aprender com eles a viver. Não somos melhores do que ninguém. Eu só acho que nós nos arrogamos. Somos preconceituosos e discriminamos muitas pessoas. Subjugamos muitas pessoas. E os ditos tais neurotípicos, cognitivamente, nossa, capacitados, são os que estão afundando o mundo, são os que estão matando pessoas inocentes na Palestina, pessoas inocentes em Israel, pessoas inocentes na Ucrânia, são os que matam pessoas inocentes e famílias na China, na Coreia do Norte, são os que mataram pessoas de fome aqui na Venezuela, neurotípicos, são os que comandam o tráfico de drogas, são os que comandam as corrupções na política, são os que matam pessoas no farol por causa de um celular, por causa de dinheiro. São os que matam mulheres no término de um relacionamento. São os que espancam, os que sequelam as pessoas no trânsito. São os que tornam o mundo um inferno. Não são os autistas, são os neurotípicos. Então eu acho que nós precisamos viver e aprender com os autistas a linguagem da infância, a linguagem da pureza, quando Yeshua, Jesus disse: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. O perfeito louvor vem dos lábios das crianças. Por que será? Será que porque tornamos-nos adultos, perdemos a essência, a pureza, perdemos o amor que Deus deu a esses anjos, como disse o Rui Charles, aos autistas? Tornamos-nos adultos e nos tornamos maus, racistas, preconceituosos, xenofóbicos, discriminadores, rico, pobre, preto, branco, magro, gordo. Onde foi parar Deus aí? A essência. Onde foi parar a infância? Então, eu acho que nós precisamos retroceder na tal evolução cognitiva, mental, psíquica, espiritual e aprender com esses anjos. Porque é para isso que eles estão no mundo. Para nos ensinar. Tá bom? Ó a Brígida aí. Um abraço, Brígida. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo vídeo, viu, Brígida? Essa é a mãe Brígida que eu falei para vocês. Aproveitando, a mãe Brígida tá aqui. Aqui, ó. Vocês podem entrar em contato com ela, não é? E conversar com ela sobre o canabidiol, porque o canabidiol, ele é caro. É um remédio de alto custo. E nós sabemos que existe toda uma burocracia, eu chamo de burocracia do sistema, para atender a demanda das pessoas que precisam, não é? Ele serve para várias coisas, inclusive para os autistas, para as crises, para os surtos, para a epilepsia, para o TDAH, para uma série de coisas, tá bom? Então, eu faço esse apelo, vocês sentindo no coração, entre em contato com a mãe Brígida, ela está aqui, entre em contato com ela, converse com ela no particular, no privado, beleza? E o que Deus tocar no seu coração, você ajuda ela,
porque você estará dando qualidade de vida para o meu amigo, o Dan, que é uma bênção, é um anjo de Deus. O Dan não quis aparecer no vídeo hoje. Vocês podem conferir o vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tá a Brígida lá falando. Aqui saiu baixinho, mas lá tá bem audível o som. Gente, um beijo, um abraço. Muito obrigado por vocês terem estado comigo até agora. E eu vou baixar agora essa live no canal do YouTube. E amanhã a gente volta falando sobre 12 formas de comunicação em cima daquilo que a Brígida passou pra gente. Beleza? E mais algumas outras coisas que eu vi sobre acalmar eles no momento da crise, do surto. Tá bom? Porque essa é a linguagem do amor. Línguas estranhas, não adianta ficar enrolando a língua na igreja, pulando para cima, para baixo. Mano, é tudo bobagem, com todo respeito. O importante é você falar a língua que o outro compreende. O importante é criar comunicação, criar vínculos, entendimento, correntes e fazer o bem acontecer. Viver a realidade da misericórdia de Deus sobre nós. Foi isso que Jesus fez. Então vamos seguir o seu exemplo. Shalom, paz para todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço e um beijo para o Lucas, aí do Caiçara, o Lucas, a Michele, não é? Também a Rose e também o Nê, que são parentes aí do meu irmão, do meu amigo, que é o Roberto Beto, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço para Evelyn. Evelyn, aonde você estiver, amor da vida, um beijo, um abraço para você, que a luz de Deus te ilumine, porque você já é um anjo, né? Tá bom? Também um abraço aí para Anne Vergaças, para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo carinho e obrigado por vocês estarem fazendo o meu canal do YouTube crescer, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Excelente noite. Muito obrigado. Opa, não estou conseguindo desligar. Olha. Deixa eu ver. Paz, obrigado.